do signo de Áries, arianos e arianas. Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos, usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas e atemporais, então fica até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer parte desse vídeo. Essa é uma leitura intuitiva, então pega aquilo que ressoar com você, o que não ressoar deixa de lado. Já deixa seu like, já compartilha com os seus amigos de Áries e também vale para outros pontos que você tenha Áries no seu mapa. Vamos lá então, vou começar tirando uma mensagem com o tarô do Osho. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor para que eu consiga receber e transmitir com clareza a mensagem para Áries. Por favor, o que Áries precisa saber? Nossa, era uma mensagem, mas saiu um montão. Então vamos lá. Áries, a carta da desaceleração foi a primeira que eu virei, tá? Essa carta, ela fala de momentos em que a gente precisa dar um slowdown mesmo. A gente quando a gente tá muito acelerado, a gente não consegue enxergar, né, o que é preciso para chegar aonde a gente quer. Então a gente tropeça no meio do caminho. Quando você desacelera, você consegue enxergar tudo que está à sua volta. Sabe quando a gente está tão estressado que a gente sai se machucando, que a gente perde a noção até do nosso próprio corpo, de tão dentro da mente que a gente está? Essa carta, ela traz essa sensação de calma. Eu vou continuar caminhando, mas eu preciso ir com mais calma. Eu não estou enxergando nada ao meu redor. Essa carta tem essa energia, sabe? Tipo, vai mais com calma, sabe? Se permita, né? Você vê que a tartarugazinha, ela vai recebendo a luz do arco-íris. E por ela andar com calma é que ela não perde nenhuma oportunidade, ela não corre perigos, ela não se machuca. E ela vai chegar, mas vai chegar inteira, entende? Então aqui a primeira mensagem é para você respirar fundo, dar uma desacelerada. A segunda carta é o silêncio. Também pede para você silenciar um pouco as suas aflições, os seus pensamentos, não dar tanto crédito, tentar fazer coisas que coloquem você mais no presente, porque tem muita aceleração mental. Essa carta também é um alerta para o que você fala para o outro. Talvez seja um momento de você ficar um pouco mais com você mesma, com você mesmo, pensar muito bem o que você vai colocar na terra, porque quando a gente está muito acelerado, com muitos pensamentos, muitas preocupações, a gente acaba proferindo palavras que acabam ressoando na nossa vida. Então, ou contando para as pessoas, ou se lamentando, ou falando muito rápido, sabe? E não se fazendo entender completamente, gerando má interpretação da sua fala. Então, aqui também pede silêncio, não só para o outro, mas principalmente para dentro de você. É quase como assim, isso que eu tô querendo falar, né? Eu preciso realmente falar o que isso vai trazer, gerar na minha vibração, colocar isso para fora, compartilhar isso. Principalmente se for uma coisa que não é muito legal, sabe? Que é uma angústia, uma insegurança, porque você compartilha isso, mas para quem você compartilha joga uma energia em cima disso, potencializa isso. Se você compartilha um sofrimento ou uma ansiedade, uma angústia com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, cada uma dessas pessoas vão colocar uma energia nisso. As que gostam de você, por exemplo, podem se condoer, e aí você, nossa, coitado,
coitada, tá passando por isso, olha a energia que tá saindo do outro, tá reforçando essa sua situação ruim, sabe? As outras pessoas que não gostam falam, ah, bem feito. Percebe? Todo mundo vai mandar uma energia. Então silencia. A outra carta que saiu, segunda não, a terceira carta foi a carta do Vidas Passadas. Aqui isso me fala muito sobre a influência da ancestralidade na sua vida. Mãe, pai, avós, sabe? Tanto em condicionamentos, né, que você leva para atitudes práticas hoje, do que quanto os nossos karmas. E é interessante a gente estar falando de ancestralidade, dos karmas de outras vidas. Essa carta, ela tem ela é uma ampulheta, percebe? Por que a gente está trazendo as mesmas informações? Né? Ela tem a ver com os karmas que a gente tem que vencer nessa vida para sair desse ciclo de repetição. Mas na prática ela fala muito sobre você observar os seus ciclos de repetição, o que é que fica se repetindo na sua vida. Isso é karma, e a gente muda um karma quando a gente muda a nossa atitude. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar. Dia 18 agora de fevereiro, eu vou fazer o ritual de queima de karma e vou conduzir uma jornada curta de 9 dias para se conectar com a energia de Shiva, porque a queima de karma é com Shiva. Shiva é o senhor do karma, karma é um conceito hindu, então a gente acessa essa energia, até Shiva tá aqui junto comigo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo meu Instagram, e quando eu lançar a jornada eu vou anunciar no Instagram, então já me segue, é @VanessaFrigo, como escreve aqui, tudo junto, tá? Tem um fake que fizeram meu, que é Vanessa.frigo, então se entrar em contato com você, denuncia, se tiver um ponto não sou eu, é Vanessa Frigo tudo junto, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala muito de você observar os seus karmas. E por que eu falo tanto de observar? Porque ainda vem a carta do voltando-se para dentro. Se a gente pegar tudo isso aqui, é um momento de você, é um momento propício para um autoconhecimento, sabe? É um olhar para dentro, muito olhar para dentro tem a ver também com você quebrar os karmas. A gente só quebra os karmas quando a gente descobre a origem do karma. E o karma, ele é uma atitude. Então, essa atitude que nós tomamos, a gente toma isso sendo impulsionado por alguma crença limitante, por alguma energia, por algum pensamento, por algum sentimento. A gente vai criando, a forma como a gente aprendeu também que isso é certo, isso é errado, enfim, todo o conceito de karma. E a gente quebra isso como? Olhando para dentro, olhando as vozes que ficam indicando para onde a gente tem que ir, o que é certo, o que é errado, quais as influências de fora. E percebe, essa carta ela mostra muito isso. Quando você olha para dentro de si, você tá iluminado, mas olha quanta voz que vem em volta da gente. Como a gente consegue quebrar ciclos repetitivos se a gente tem todas essas vozes, todos esses julgamentos, todas essas informações? Então é um período de você silenciar, olhar para dentro de você, desacelerar um pouco, olhar para os seus karmas. Mais uma que estava aqui do lado, que tinha virado, que eu não tinha nem visto. É um chamado para a aventura. Olha que interessante. Perceba, esse jogo começou com a tartaruguinha, que também está relacionado ao arco-íris. Desacelera, encontra seu silêncio, olhando para dentro, analisando os seus karmas, e aí a aventura é viver diferente, sendo essa versão que você encontrou, uma versão melhor, uma versão não tão presa a crenças limitantes, modos operantes, tipo
que é a forma como você reage a situações, não tão reativo, a aventura de viver e a luz, né, em volta de você. Tá vendo que é uma criança? Essa criança, ela representa exatamente o resultado do mergulho interior. É você olhar sem a informação que não veio do seu sentimento, sabe? Como explicar isso? É você olhar para sua vida como eu vi uma frase outro dia que define bem isso. Quando a gente está turistando, a gente não está atento a tudo, a paisagem, ao lugar, as pessoas, a energia. Quando é como se a gente tentasse buscar esse estado de estar atento a tudo. E aí você consegue mudar os seus karmas, porque você vai fazer diferente, você não vai repetir a mesma coisa. Desacelera, olha pra dentro. Ai. Vamos lá, o que mais? Pra clarear, finalizar, porque era pra sair como um oráculozinho, mas saiu várias, veio todo um processo aqui. Agora eu vou com o baralho cigano para ver o que mais Áries precisa saber, por favor. Arianos e arianas precisam saber, por favor. Gostei. Olha só, peixes. Peixes é o resultado dessa desaceleração, mas ele também é o foco da sua noia, não é? Então vamos lá, o que esse peixe está dizendo? Peixes fala sobre finanças, fala sobre dinheiro, fala sobre sucesso profissional. Então essa aceleração sua tá nessa parada de para alguns de vocês, tá, entendi. Para alguns de vocês, a gente tá falando dessa aceleração, desacelera, olha com calma, em relação à sua vida financeira ou profissional, ou em relação ao dinheiro. Mas peixes, ele é mais do que isso, ele é conquistas, ele é abundância, ele é germinar e ter mais e multiplicar, é multiplicação, né? Então, aqui também pode tá sendo falado sobre o seu emocional, sabe? Você quer conquistar algo que gere algo, tem que ir com calma, tem que olhar direito, tem que olhar para dentro de você, tem que olhar se essa pessoa que você tá saindo, por exemplo, para alguns de vocês, é uma pessoa que ela não repete padrão, né? O que essa pessoa tá trazendo que é igual ao relacionamento passado, a outro relacionamento, em termos do que você tem que fazer na relação. É porque é a nossa atitude, percebe? Então, assim, se eu me relaciono com uma pessoa, como é que eu vou explicar isso? Esse vídeo já tá ficando longo, mas eu vou explicar. Tá bom. Quando eu me relaciono, por exemplo, com uma pessoa que é completamente dependente de mim, vamos dizer assim, emocionalmente ou financeiramente, ou a insegurança, então depende de mim manter a pessoa para cima, ou seja, qualquer tipo de relacionamento que você tenha uma pessoa que dependa de você, tá? Isso é um exemplo, ok? O karma, ele tá falando não nas situações, mas no que você faz. E então, se uma pessoa depende de você, você se doa, percebe? Então, o karma eu me dou demais, ou eu tô sempre sendo responsável pela outra pessoa na relação, independente da área em que isso acontece. O fato eu sou responsável, percebe? Então, é isso que você tem que dar uma olhada nas suas relações, nas pessoas que você está conhecendo, nas pessoas que você está vivendo, se você está conhecendo alguém, para ver aonde é que o ciclo se repete, qual é a atitude que você tem na relação que se repete. Ou, por exemplo,
se eu sempre sinto ciúmes na relação. Os ciúmes, mesmo aquele ciúmes, a pessoa traumatizada que tem, né, sofreu muito e tem crises de ciúmes, aquele ciúme que é meio doentio e tal, ele precisa de um gatilho. Então, você olhar o que você está trazendo das suas relações passadas que desperta esse gatilho, que não te deixa ou segura ou seguro, em paz. Então é sempre, em tudo na vida, o karma, ele é o que nós somos obrigados, vamos dizer assim, qual é a nossa reação natural dentro das situações, aquilo que a situação espera da gente. Por isso, esses olhares, percebe? A gente, enquanto fica correspondendo, e o karma é trazer pessoas e situações que são parecidas. Eu me dou demais, eu sou sempre quem banca a relação de alguma forma, financeiramente, emocionalmente, enfim, tá? Bom, é isso. Então, observar a sua atitude, o que as coisas à sua volta, aquilo que você está vivendo, pede a mesma atitude. E como você pode mudar isso? Porque às vezes a gente tá aqui, não é todo mundo que precisa, bom, eu tô atraindo esse tipo de pessoa. Na verdade, você tá ressoando esse tipo de comportamento. Então, você é a pessoa que se doa mais, por exemplo, você está ressoando que você é a pessoa que se doa. Então, a pessoa que precisa de alguém que se doe dessa forma, vai chegar até você. Mas você pode mudar a sua atitude ainda assim dentro da relação, olhando pra dentro, falando, não, peraí, eu tô fazendo isso, ou peraí, essa parte aqui é sua. Percebe? Bom, ok, eu faço sempre a mesma coisa. Beleza, eu não vou fazer mais, vamos ver o que acontece. Isso é o chamado da aventura. Eu não vou mais fazer isso que me faz mal, que me sufoca, que me cansa. Eu não sei como vai ser diferente, mas é melhor eu experimentar o novo do que eu ficar vivendo isso que me faz mal. Então, Áries, em termos práticos, tá? Esse processo seu vai resultar em coisas boas, mas é importante que você faça. Você vai estar num tempo propício para que isso aconteça. Comenta aqui o que ressoou, deixa seu like. Se inscreve lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Eu também vou deixar depois, vou colocar aqui na comunidade o link, tá, da mini jornada para o ritual de queima de karma com Shiva. Ok? Um beijo, muita luz e até semana que vem.